Parou. Quando quiser. Tô contando a Cali. Cali? Tô contando. Uhum. Painel, acho que por você não consegue entender sobre o que esse debate realmente é. A gente não só apenas gera mais inovação do nosso lado da casa, mas a gente também representa na arte e na cultura a maioria, as minorias, considerando que a arte e a cultura é principalmente controlada pelas elites. A gente tem os argumentos principais, um sobre inovação e o outro sobre arte e cultura. A primeira coisa que eu queria desafiar é que eles precisam entender que esse debate não é necessariamente sobre duas sociedades super diferentes. A gente está falando sobre se a gente prefere um valor ou não. O caso deles não é necessariamente mutuamente excludente ao capitalismo. Mas agora algumas refutações ao caso dele, principalmente sobre essa questão de acúmulo de capital. E parece que o incentivo principal do nosso lado da casa é apenas o acúmulo de capital, como se o nosso mundo fosse extremamente capitalista. Eu acho que a primeira coisa, eu acho que do nosso lado da casa, por mais que a gente tenha patentes, isso não significa necessariamente os incentivos das pessoas se terem mais acúmulo de capital, a gente ainda tem outros dois tipos de incentivos que as pessoas continuam a ter, que não é apenas o acúmulo de capital. Eu acho que as pessoas, por exemplo, elas têm gostos pessoais e paixões pessoais, então, por exemplo, elas tendem muitas vezes a investir o seu tempo, o seu dinheiro em coisas que elas realmente gostam de fazer. Por exemplo, o debate é um exemplo. Mas segundo, eu acho que as pessoas continuam tendo um senso de propósito do nosso lado da casa. Não é como se agora apenas todo mundo quisesse acumular capital, não quisesse fazer o bem à sociedade, não quisesse colaborar com outras pessoas. Percebe que muitas vezes até mesmo o capitalismo, para você conseguir vender, para você conseguir gerar uma patente, você precisa ter contato com outras pessoas, você precisa conseguir falar com outras pessoas, para que você gere também um produto que nesse caso venda mais. E perceba que eles também fecham um debate que parece muito como se as inovações não fossem acessíveis, porque agora você tem uma patente, aquele produto está fechado e ninguém nunca mais vai conseguir usar aquele produto. Perceba que as patentes não funcionam dessa maneira específica. Perceba que as patentes não são extremamente específicas. Tipo, agora eu tenho a patente do tênis, ninguém mais pode produzir um tênis. É muito mais sobre a especificidade daquele tênis, por exemplo. Agora, indo para o nosso argumento, principalmente sobre inovação. A gente tem três argumentos principais do porquê a gente gera mais inovação do nosso lado da casa. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que do lado da casa deles a gente tem um desincentivo muito grande à inovação. A partir do momento que você não necessariamente consegue gerar lucro a partir daquilo, a partir do momento você tem um desincentivo para gastar seu tempo, sua energia e o seu próprio capital para criar aquele tipo de coisa. Então, imagina assim, você passou muito tempo fazendo algo, dando muita energia para aquilo e agora você não necessariamente consegue sobreviver daquilo, você não consegue fazer nada. Isso gera um desincentivo para que você necessariamente gere inovação ou para que você se movimente para fazer alguma coisa como um todo. Mas esses mecanismos principais é porque do nosso lado a gente é positivo, porque a gente gera isso do nosso lado. Perceba que do nosso lado a gente consegue desafiar mais as limitações impostas pelo mundo do nosso lado. Porque perceba, a gente muitas vezes, a sociedade tem certas limitações que não necessariamente existem quando a gente fala sobre inovação. Então o nosso conhecimento sobre o mundo como um todo é muito limitado. A gente fala o conhecimento do oceano que a gente tem, o conhecimento do espaço, o conhecimento de diversas espécies, ele é muitas vezes extremamente limitado. Do lado deles, quando você necessariamente precisa sempre estar repetindo ou sempre melhorando técnicas que já existem, você tende a ter essa mente um pouco mais limitada. O que isso faz? Isso te prende e te faz não necessariamente desafiar essas limitações, porque você passa a acreditar que as limitações já existem e você passa a considerar necessariamente esse status quo que são inovações e que são coisas que já respeitam essas limitações pré-existentes. Do nosso lado, a partir do momento que você não necessariamente precisa repetir aquilo que já existe, você não precisa necessariamente fazer melhorias no que existe ou ter algo que necessariamente é sucessível, a sua mente, você é muito mais condicionada a necessariamente gerar uma inovação. Mas segundo, é muito sobre o foco. Perceba que a tecnologia é algo que precisa de muito tempo para ser criado, precisa de muito desenvolvimento daquela pessoa. Ou seja, quando a gente está falando sobre os estudiosos, quando você vai para a faculdade para criar uma inovação, quando você vai para a faculdade para criar uma nova tecnologia, perceba que do lado deles o foco é muito maior em necessariamente como melhorar uma técnica que já existe, ou estudar coisas que já existem. E assim as pessoas são criadas e necessariamente são condicionadas a sempre estar melhorando aquilo que já existe e não necessariamente criando algo novo. Nosso lado da casa, quando a gente necessariamente tira o foco apenas daquilo que já existe, ou melhorar técnicas que já existem, a gente consegue continuar a pessoa a criar coisas novas. Qual é a implicância desse mecanismo como um todo? A gente foge do que já existe. A gente foge dessa mentalidade de coisas que já existem hoje em dia. Ou seja, a gente consegue gerar muito mais inovação. A partir do momento que a gente sai da limitação de que a gente acha que precisa melhorar continuamente o barco e fazer o barco cada vez mais rápido, a gente começa a pensar que a gente pode voar e a gente cria o avião do nosso lado da casa de maneira muito mais rápida ou de maneira muito mais efetiva.
A gente, não só por causa dessa mentalidade e dessa rapidez, mas perceba que muitas vezes do nosso lado a gente pode estar mais condicionado ao fracasso também. Muitas vezes quando você necessariamente precisa criar essa inovação, você precisa sair do óbvio, sair daquilo que já existe, você pode muitas vezes sim fracassar. Mas a gente acredita que o fracasso ele também acaba sendo útil para a sociedade como um todo, porque agora você gerou mais conhecimento sobre mais áreas diversas. Com esse conhecimento sobre mais áreas diversas, você consegue gerar uma inovação que outras pessoas também conseguem, por exemplo, ou o conhecimento que outras pessoas também conseguem utilizar para criar novas coisas. Eu aceito seu pódio. Luiz, o incentivo para quebrar a barreira da ciência ainda existe. A única diferença é que no nosso mundo a gente tem mecanismos, ou seja, você tem agora o plano de um avião para ir lá e criar um outro e virar um foguete. Eu acho que você necessariamente precisa ler o infoslide dessa noção. O seu mundo é um mundo em que ele principalmente foca em melhorar aquilo que já existe ou melhorar técnicas em coisas que já existem. Você tira o foco necessariamente de criar coisas novas ou de gerar inovação no nosso lado da casa. Mas principalmente, e além desses dois incentivos que eu já te dei, a gente também tem um incentivo da patente. A partir do momento que você consegue lucrar com aquilo, você tem um incentivo para gerar mais coisa. Mas agora, sobre arte e cultura. A primeira coisa que você precisa entender nesse argumento é que, historicamente, quem controla a arte e a cultura são as elites. Por dois motivos. Primeiro, elas sempre foram as elites que tiveram mais poder, mas segundo, as elites sempre tiveram mais dinheiro. Ou seja, sempre quem teve mais acesso, sempre quem teve mais tempo a gerar arte e cultura foram as elites. Qual que é uma das implicâncias disso? Muitas vezes, as hierarquias criadas sobre arte e cultura são hierarquias criadas para grupos muito específicos, grupos étnicos ou grupos dentro da sociedade muito específicos. Então a gente está falando sobre, por exemplo, o colonialismo dentro do Brasil. A gente tem a arte e a cultura do Brasil extremamente influenciada pelo expressionismo europeu, como a gente pode ver até mesmo sobre a fachada da San Fran, por exemplo. Justamente porque isso foi criado por um grupo étnico muito específico da Europa, branco, etc. Qual que é a implicância? As maiores formas de expressão que já existem naquela cultura e de especialização que você tem do lado deles são sempre baseadas no que as elites e no que os poderosos já criaram ou já existiram. Ou seja, o que isso significa? Porque do lado deles, a gente não necessariamente está saindo dessas formas de cultura ou dessas formas de expressão dessas elites que já existem. Perceba que o InfoSlide fala que necessariamente esses desenvolvimentos eles são mais sucessivos ou eles são melhorias das coisas que já existem. Ou seja, é muito difícil de você necessariamente sair daquilo que já existe. Ou seja, o status quo é um status quo que necessariamente te incentiva a manter aquele tipo de arte. O que a gente faz do nosso lado? A gente consegue não apenas ter expressão de grupos minoritários, ou seja, específicos grupos conseguem se expressar mais na sociedade, porque agora eles têm incentivo maior para sair do que já existe, sair daquele óbvio. Mas segundo, a gente também gera mais inovação que é melhor para aqueles grupos específicos. A partir do momento que a gente também consegue gerar inovação que sai do óbvio, sai das coisas que já existem, a gente tem inovação que são específicas para esse grupo. Mas terceira coisa, e o terceiro impacto desse argumento, é muito sobre a individualidade. É sobre a sua individualidade de conseguir expressar aquilo que você quer ou aquilo que você é como pessoa. E a gente vê que isso é extremamente importante, especialmente porque isso diz sobre a existência daqueles grupos, mas os impactos a Renata pode desenvolver mais e é por isso que eu tenho orgulho em me opor. Bate forte, que eu acho que é legal. Todos me ouvem? Sim. Começa alguns segundos. Tudo certo, mesmo? Mesa, a resposta para todo o frame que o Carvalho traz para tentar mostrar para vocês porque que o nosso mundo ele é perceptivelmente diferente do mundo que existe no status quo, a única resposta que o Luiz traz é: mas o capitalismo não é mutuamente excludente com essa noção. Tá, não é mutuamente excludente com essa noção. O que o Carvalho está mostrando? Os valores que moldam a forma como as pessoas pensam, eles moldam a sociedade. Eles moldam os sistemas que regem a sociedade. Por quê? Porque os sistemas econômicos, políticos, eles não existem por default. Não é como se o capitalismo sempre existisse e sempre existiu. Não é como se a democracia sempre existisse e sempre existiu. Os sistemas, eles são influenciados pelos valores que as pessoas valorizam mais. No mundo onde as pessoas acreditam muito mais em valores colaborativos do que em valores originais de criação, de propriedade privada, de propriedade intelectual, a gente acredita que isso molda a forma como os sistemas vão reger a sociedade. A gente acredita que o mundo onde a gente valoriza muito mais a colaboração, a gente acredita que esse mundo provavelmente não vai ser um mundo capitalista, mesmo que não seja mutuamente excludente. Mas vamos lá, qual é o caso que a oposição tenta trazer para esse debate? Eles tentam, mostrar como que existe um desincentivo à inovação, principalmente por dois motivos. Um, por falta de lucro, e segundo, porque agora que as pessoas podem melhorar coisas que já existem, elas não querem fazer coisas novas. Vamos lá, vamos responder essas duas coisas.
Primeiro, falta de lucro. Eu acho que o framing que a gente traz já engaja bastante com isso. A gente mostra para vocês como o capital ele é um incentivo muito grande no mundo de hoje, mas não necessariamente seria o principal incentivo num mundo onde a gente tem valores diferentes. A gente acredita que a sua capacidade de contribuir para a humanidade, a sua capacidade de fazer algo que ninguém fez, o legado que você vai deixar, a sua capacidade de melhorar a vida de outras pessoas, são coisas que uma sociedade colaborativa valorizaria muito mais. Os nossos incentivos são muito maiores nesse sentido do que o incentivo a capital que vocês têm no mundo de vocês. Então a gente acredita que, mesmo que existisse uma falta de lucro, essa não é a percepção que as pessoas num mundo que preferem esses valores teriam. Esse não seria o maior incentivo. Mas vamos lá, mesmo se isso fosse verdade, a gente acredita que as pessoas ainda poderiam ter lucro quando elas têm inovações. Não é só porque agora outras pessoas podem melhorar o que você fez que você deixa de poder ganhar dinheiro. Se você inovou algo, você provavelmente está à frente de todos os outros que estão naquele segmento. Você ainda tem a capacidade de vender aquilo porque ainda no momento você é o único naquela produção. A gente acredita que você consegue ainda assim ter muitos lucros sobre a sua criação, mesmo que a gente acredite que o lucro não é o principal incentivo que a gente teria. Mas o segundo mecanismo, o ponto principal que eles têm é as pessoas deixam de ter incentivo à inovação porque elas querem melhorar coisas que já existem. Tá, não é só porque você tem mais uma opção que você anula todas as outras opções que já existem. Não é só porque você pode melhorar o que já existe que você deixa de ter incentivo a fazer coisas novas. Isso não tem nenhum sentido. A única coisa que ele fala é, mas agora as pessoas elas estão enviesadas no status quo e a moção em slide fala que agora elas só vão melhorar coisas novas. Não, a moção fala que elas podem melhorar coisas novas porque a gente não tem mais esse incentivo a, por exemplo, criminalizar plágio, fazer coisas nesse sentido. Isso não significa que a gente não tem incentivo a fazer coisas novas. Na verdade, a gente acha que as pessoas elas ainda querem muito fazer coisas novas. Por quê? Porque significa que você vai ter muito mais reconhecimento, muito mais provável que você tenha muito mais reconhecimento quando você cria algo do que quando você melhorar algo que já existe, porque você tem uma capacidade de ganho, não só de questão de legado, em questão de colaboração, em questão de contribuição à humanidade, muito maior quando você faz algo totalmente diferente do que já existe, e muito mais sobre a sua percepção de contribuição. A gente acredita que quando você melhora de forma detalhista algo que já existe, a sua percepção de contribuição é menor do que quando você cria algo totalmente novo e relevante para a sociedade. A gente acredita que as pessoas ainda têm muito incentivo a fazer coisas novas e o caso de vocês não passa. E mesmo se passasse, é uma contradição à sua primeira resposta, que você fala que, existe uma especificidade muito grande de patente, o caso que você falou lá do tênis. Se existe essa especificidade tão grande de uma patente, no mundo de vocês as pessoas também não querem fazer coisas novas. Eu não entendo o caso de vocês. Mas vamos lá, quais foram os principais impactos que o Carvalho trouxe para vocês? Ele mostrou por que no mundo onde a gente tem uma oferta monopolística através dessas propriedades intelectuais e propriedades privadas, a gente acredita que o preço das coisas é muito maior, o que diminui muito a acessibilidade, porque a gente tem um fornecimento de coisas muito menor. Então a gente tem tecnologia menos acessível e a gente priva principalmente as pessoas menos vulneráveis. Segundo, que a gente tem uma pior qualidade nas coisas, porque o desenvolvimento ele para com os limites daquele criador. A partir do momento em que eu não consigo ir mais pra frente com uma criação minha, ninguém mais pode ir mais pra frente, porque eu tenho uma patente, eu tenho uma propriedade, eu tenho um direito sobre aquilo que foi criado. Então a humanidade perde a capacidade de ir mais longe a cada inovação, porque no nosso mundo, ao menos, elas vão usar essa ideia de uma forma colaborativa para ir mais longe. E terceiro, a gente priva a expansão e acesso ao conhecimento. A gente está falando que uma arte que é criada, agora não pode ser melhorada, desenvolvida ou ir mais pra frente, simplesmente porque o criador tem o direito sobre aquilo. A gente acredita que você privar a sociedade é algo que pode trazer mais conhecimento, tocar emocionalmente as pessoas, o que o art faz, é um direito, é um bem por si só, que a gente tem muito mais no nosso mundo. A gente acredita que isso é extremamente relevante pragmaticamente. Mas vamos lá, qual que é o nosso caso de princípio? A gente tem um princípio de por que a propriedade ela deve ser humanitária, ela deve ser um bem comum às pessoas. Por que toda criação ela não deve ser privada em prol do seu criador? Eu tenho 3 fundamentos éticos principais para isso. Primeiro, o Carvalho trouxe. Como que o conhecimento ele vem de um coletivo? O gênese é humanitário. Não é como se eu criasse algo, eu sou o único responsável por aquilo. Tudo que eu aprendi na escola, na faculdade, com minha família, são tradições e culturas que a sociedade desenvolveu ao longo da história. Então não é como se eu fosse o único criador. Mas todas as pessoas que contribuíram para o meu conhecimento também fazem parte daquela criação. É errado que eu prive essas pessoas de terem esse mesmo acesso e poderem contribuir com a minha obra. Segundo, a gente tem uma responsabilidade moral com a sociedade. Se a gente está privando alguém de uma criação nossa, significa que, por exemplo, quando a gente faz uma vacina e a gente priva aquilo porque as pessoas têm menos acesso, a gente está deixando pessoas no mundo sofrerem porque elas não têm acesso àquela vacina. A gente tem uma responsabilidade moral de não deixar as pessoas sofrerem através de justificar esse meio com um fim de você ganhar mais dinheiro, mais capital ou reconhecimento, coisa nesse sentido. A gente acredita que existe um dano moral muito grande quando você causa esse dano às pessoas simplesmente por um interesse próprio. A gente acredita que isso é moralmente errado. E o terceiro fundamento, antes disso, vai para primeiros. Segundo, vai. O pressuposto lógico do primeiro governo é que uma sola coletividade é o mundo. Temos muitas coletividades, pode ter muitas coletividades no mundo do governo.
Perdão, eu não entendi, mas o que eu tô falando é, se você tem mais pessoas que contribuem para uma criação, a gente acha que essa criação ela não deve ser um direito da pessoa que finalizou aquilo. A gente acredita que toda a gênese deve ser valorizada. E o terceiro fundamento ético que eu tenho é justiça equitativa. Se todas as pessoas são iguais, todas as pessoas são moralmente iguais, elas têm os mesmos direitos, a gente acredita que é errado que a gente prive as pessoas de uma criação que foi finalizada por um único indivíduo. A gente está restringindo as pessoas por critérios arbitrários. Só porque alguém talvez teve a loteria genética de nascer num país que ela teve mais oportunidades, numa família rica que fez que ela pudesse estudar mais, que ela nasceu com mais capital, que ela pudesse contribuir de forma aparentemente mais significativa para a sociedade. É errado que a gente prive outras pessoas de ter acesso à criação simplesmente porque elas foram punidas por uma loteria. A gente acha que é errado moralmente que você prive as pessoas de ter um conhecimento como bem comum. Por isso que é errado, principiologicamente, que você prive a sociedade de uma criação que foi feita por uma única pessoa. Mas mais do que isso, a gente mostra porque pragmaticamente a gente tem uma sociedade que cria mais e que cria de forma mais acessível. Mesmo que vocês provem que tem mais inovação, se essa inovação não chegar nas pessoas, ela não é relevante. A mesa agradece o excelente discurso do deputado e convida agora para dar prosseguimento desse debate a adjunta do líder da oposição, a senhorita está reconhecida pelo tempo de até 7 minutos. Here, here. Isaac, você tem canetas de outras cores? Eu tenho uma caneta, você quer? Quero. Você quer uma com várias cores ou... Se tiver várias, melhor. Thanks, senhor. Painel, se o primeiro governo quer engajar nesse cenário de uma comparativa não muito clara, porém muito hipotética de um mundo paralelo na base desses valores, a gente vai engajar nesse mundo. Mas saiba que ele é muito mais desigual do que você acha e você não entendeu a comparativa. Frame de governo. Qual é a comparativa então? Se esses valores vêm do sistema social chinês, a gente está supondo que esse sistema social chinês, na época desses valores, prevaleceu, isso mudou a transformação da sociedade, foi o mecanismo e o filme que eles trazem. Qual o problema disso? A sociedade chinesa que desenvolveu esse específico valor e essas ideias vêm da sociedade de hierarquias, do confucionismo muito bem implementado dentro daquela sociedade, das dinastias chinesas que funcionam literalmente na base, que tem uma maioria de pessoas servas e tipo uma minoria de pessoas que trabalham dentro de um palácio real, que são tipo escolhidos por Deus, sei lá o quê. O que isso quer dizer então? Que a comparativa deles é tipo majoritariamente da manutenção desse sistema social chinês. Vamos ler um infoslide, painel? O infoslide é sobre a priorização, vê o fato que tem maior valor na continuação de uma criação já existente do que na criação de algo 100% novo. Então eu acredito duas coisas em relação à comparativa deles, já que eles não quiseram elaborar ou nomear uma específica. Primeiro, eu acho que tipo, nós temos uma manutenção, uma meio preservação desse sistema em certa medida, mas segundo, que isso vai afetar tipo, a maneira que as pessoas veem o mundo e os valores delas. O que nós temos então sobre como funciona a criação e como isso afeta a visão das pessoas? Primeiro, eu acho que no lado deles, tendo em vista que esse sistema social é minimamente preservado, já que eles não estão numa sociedade capitalista pelo jeito, eu acredito que a gente provavelmente está algo mais perto do, sei lá, feudalismo, onde a gente tem muita gente trabalhando em condições muito precárias e uma minoria que realiza. Mas segundo, mesmo se não for esse cenário, se for tipo uma classe trabalhadora muito grande, ainda vão existir elites ou grupos étnicos, religiosos, sei lá o quê, que estão numa posição superior. Então, como isso afeta as pessoas? Eu acho que, isso muda a maneira que as pessoas veem que a contribuição delas tem valor, e segundo, isso muda a maneira que as instituições que dão apoio ou recursos para o desenvolvimento de coisas veem algo como valioso. Que nem dito no infoslide, o que tem mais valor no lado deles da casa é a continuação de algo pré-existente. Então, quando você pega uma invenção que já existe naquele mundo, um conceito que já existe naquele mundo, um estilo artístico que já existe naquele mundo, e você melhora de pouco a pouco ao longo do tempo. No nosso lado da casa, a gente é muito mais favorável a coisas completamente novas. Então, o que eu acredito? No lado deles da casa, as pessoas têm menos incentivo a querer criar coisas novas, que não tem a ver com que não existem no status quo, mas segundo mesmo que elas queiram, as instituições que providenciam, tipo, dinheiro, financiamento, atenção, recursos para essas criações, não vão dar bola. Por que isso leva ao ponto de acessibilidade, então? E agora eu vou refutar eles. Eles dizem que a propriedade intelectual é o mecanismo principal com o qual as pessoas não têm acessibilidade no nosso lado da casa.
4 respostas para isso. Primeiro, propriedade intelectual funciona quando você demonstra a um juiz dentro de um tribunal que o seu produto é unicamente seu, e para fazer isso você precisa disponibilizar muitas informações sobre o funcionamento interno do seu produto e da sua criação. O que isso quer dizer? Que a propriedade intelectual é um mecanismo muito fácil de ser copiado. Então, por isso que a gente tem várias cópias das mesmas coisas, vacinas e invenções. O que isso quer dizer? A gente acredita que, no nosso lado da casa, a propriedade intelectual, sendo publicamente disponível, faz com que as pessoas consigam usar aquilo de inspiração ou de informação para o desenvolvimento de coisas novas. Então, acho isso positivo. Segundo, a propriedade intelectual traz um incentivo muito grande de recompensa. Isso leva a um problema grande no caso deles. Eles acham como se a invenção viesse de um cara que teve um momento de eureka e decidiu criar algo no meio do nada. Não é assim que funciona, painel. Funciona por meio de instituições, ou seja, centros de pesquisa, seja universidades, seja a família real ou governos, que financiam a criação e a pesquisa dentro de uma área específica para aquilo então ser usado dentro de uma invenção. Mesmo se uma pessoa teve a ideia, essa pessoa normalmente compartilha com essas instituições para ter o apoio financeiro, o dinheiro, os recursos para conseguir desenvolver aquela tecnologia. O que isso quer dizer, então? A gente acredita que no nosso lado da casa a gente tem um incentivo de recompensa muito maior para essas instituições a partir do momento que elas conseguem ganhar dinheiro da patente. Como é que elas ganham dinheiro da patente? Porque outras fábricas ou produtores ou companhias compram para poder produzir o produto deles. O que isso acontece, então? O que a gente tem é que várias companhias ou várias entidades com muito dinheiro têm um incentivo muito maior à inovação e criação no nosso lado da casa a partir do momento que eles são recompensados. Acho que no lado deles, a partir do momento que você não é recompensado, não tem por que você gastar uma quantidade absurda de recursos em criar algo novo. Então a gente tem menos invenções no todo. Mas terceiro, patentes vencem eventualmente. Propriedade intelectual não é para sempre. Então a partir do momento que alguém faleceu, aquilo já existe faz muito tempo, o conhecimento comum que eles tanto falam, aquilo não é patenteado. Você não está criando nenhum dono, você não está impedindo as pessoas de acessarem aquela informação. Mas terceiro, os incentivos muito grandes para acessibilizar esse no nosso lado também. Se algo é tão difícil de comprar que ninguém consegue comprar, você não ganha lucro com seu dinheiro, com sua patente. Então você precisa baratear o processo, ou vender essa patente para muitos lugares, ou fazer com que a produção seja em massiva escala. Então a gente acredita de fato que os nossos produtos são muito acessíveis. Não só porque nós temos mais produtos, mas também porque existem incentivos para acessibilizar os que eles ignoraram. Aceite segundas. Vocês estão fugindo do banho da patente e ao mesmo tempo mitigando todo o ganho de vocês por inovação por meio do lucro da exclusividade. Tá, enfim, agora eu vou engajar com a comparativa deles. Em relação, eu não acho que a gente está não engajando com o burden na patente. A patente de fato ajuda, porque se incentiva lucro por causa da exclusividade, faz com que as companhias queiram produzir mais. Então a gente tem mais coisas que levam mais variedade dentro de um certo ganho. Isso quer dizer mais acessibilidade. Mas segundo, se um produto não vai ser comprado por ninguém, daí ele é inútil, ele não tem lucro. Então ele tem que ser acessibilizado em certa medida. Agora eu vou engajar com a comparativa. No nosso lado tem mais variedade de produtos como um todo. Mas produtos feitos para quem e por quem? Eu acho que no nosso lado da casa é muito mais provável que a gente tenha produtos feitos para a classe geral ou a classe mais ampla, com as pessoas minoritárias. Perceba que na China, até literalmente o século XX, as pessoas trabalhavam em fazendas usando suas próprias mãos. Por quê? Porque não tinha ferramenta, porque não tinha pesquisa para ajudar as pessoas, os fazendeiros, a trabalharem, e sim pesquisa para ajudar as pessoas no topo a viverem uma vida mais confortável. No nosso lado da casa, a gente acredita que é muito mais provável que as companhias ou instituições sejam mais abertas a financiar esses projetos e que essas pessoas excitem incentivos de procurar melhorar a sua própria vida por meio da inovação, ao invés de ficar naquele rótulo específico. Então a gente ajuda mais quem é mais vulnerável, a gente está lidando melhor com a métrica deles, que é literalmente a acessibilidade e a melhora da qualidade de vida das pessoas. O nosso argumento é inclusive melhor, porque a gente está mostrando como a gente ajuda essas pessoas especificamente por mecanismos de inovação do que é melhor para a qualidade de vida deles, ao invés de acessibilizar produtos que provavelmente são criados por uma elite distante que não contemplam suas necessidades. Mas agora, por que o nosso caso é mais importante? Eu vou falar especificamente sobre arte. Perceba que eles não engajaram com o nosso ponto sobre a arte ser elitista e representar apenas um grupo minoritário dentro de um certo país. Seja os portugueses aqui, seja a realeza chinesa do outro lado do mundo. A arte é uma forma de criação de identidade, ela é uma forma de exprimir quem você é fundamentalmente, no nível mais vulnerável. É muito importante você ter arte que semelha a você, arte que representa quem você é, porque ela não só transforma a maneira que você vê o mundo, mas ela também é uma maneira de você se expressar e você ter um outlet para suas emoções, para suas visões de mundo. O que a gente acredita que é a comparativa então? Eu acho que no nosso lado da casa a gente tem muito mais variedade em movimentos artísticos, mas também movimentos artísticos e a valorização de movimentos artísticos de grupos mais minoritários. Então a gente tem, por exemplo, o impressionismo no nosso lado da casa, que completamente transformou a arte, que bonito, lindo, maravilhoso. E no lado deles, isso não é apoiado por nenhuma instituição, porque não tem por que você apoiar algo completamente novo que não fica no status quo. No nosso lado da casa, a gente ajuda a ampla maioria da população, a gente tem o culto da arte que é fundamental para a expressão do ser humano, e a gente também engaja com a comparativa deles, já que eles queriam tanto isso. Muito orgulho em opor. A mesa agradece o excelente discurso do deputado e convida agora para dar prosseguimento a este debate. O A, membro do governo, está reconhecido pelo tempo de até 7 minutos. Hear, hear.
painel, fazendo jus ao Gen Z, eu vou fazer uma extensão vertical aqui. E eu acho que a gente tem um deadlock muito importante que aparece em primeiras metades. Como assim? O Carvalho e o Cesário, eles basicamente explicam que a gente vai ter uma sociedade que vai ter um foco um pouco maior em uma cooperação. Eu não necessariamente vejo eles fazendo um link direto entre os valores, por exemplo, da gente ter uma sociedade que é mais voltada a não ter uma concentração em focos individuais, como, por exemplo, como que essa cooperação necessariamente vai levar as pessoas a quererem resolver esse tipo de problema. Por que eu acho que essa é uma pergunta importante a ser respondida nesse debate? Por quê? Porque, basicamente, a primeira oposição traz várias vezes aqui do porquê que essa diversificação de produtos ela deveria ser importante, porque ela deveria acontecer mais e porque que não necessariamente vai acontecer do nosso lado da casa e por que isso então vai ser melhor para a sociedade. As duas perguntas que eu basicamente vou responder são por que não necessariamente vai ter uma maior diversificação de produtos do lado deles. Percebam que o que o Cesário basicamente explica, ou ele tenta claimar aqui para nós, é que as pessoas elas ainda vão ver uma possibilidade de lucro nisso, elas ainda vão ver um capital. Eu vou dar algumas explicações do porquê que vão ter mais incentivos do que isso, e são incentivos um pouco mais instintivos e mais convincentes, então eu vou dar diferentes mecanismos, mas eu vou explicar uma coisa que eles não explicam, é porque que existe uma capacidade. Por que eu acho que essa intuição ela é muito importante de ser conectada a isso? Porque a gente entende que as pessoas elas podem ter mais vontade de criar em cima dessas coisas. Mas por que essa criação é a última que foi criada? Porque ela é a última versão, é a versão mais avançada atual nisso. Porque ninguém ainda teve a capacidade de criar isso. Então, pra gente conseguir fazer uma inovação em cima disso, o que eu acho que é importante aqui é a gente provar que a gente tem uma sociedade que vai condicionar as pessoas com meios possíveis de a gente fazer isso. Mesmo que seja uma coisa barata. E por que eu acho que então isso vai acontecer? Deixa eu começar por esse link então. A grande questão aqui é porque a gente ainda vai ter muitos problemas na sociedade. E que ninguém apresentou uma versão inicial para esse tipo de problema. E eu acho que isso é muito intuitivo, eu acho que esse é o mecanismo que vocês mais facilmente devem comprar. Por quê? Porque se a gente está numa sociedade que ela tem esse incentivo de colaboração, e depois eu vou adicionar mais links do porquê que a gente realmente vai ter esse instinto, as pessoas elas vão entender que a forma mais fácil que elas vão conseguir trazer uma contribuição que ela é importante para a sociedade, e se elas entendem que agora elas estão num senso mais coletivo do que individual, o que mais vai dar valor para a participação delas na sociedade, para a socialização delas, para as coisas que elas fazem, o que elas utilizam com os recursos, o conhecimento delas, é resolver alguma coisa para as pessoas. Pode ser de um núcleo próximo, ou de simplesmente algum problema que ela também faz parte, então ela mesmo por incentivos individuais, ela vai ter algum motivo para fazer isso. O que acontece então é que a partir do momento que a gente tem um foco maior nos problemas que estão afetando as pessoas mais amplamente, a gente tem uma menor concentração em, primeiro, alguns problemas individuais, que eu mesmo assim acho que eles podem levar a algum resultado positivo, porque os problemas eles acabam sendo compartilhados, mas mais importante do que tudo isso pela questão de capacidade. O que eu acho que prova essa capacidade? A partir do momento que a gente tem uma sociedade que foca nisso, ou que pelo menos joga essa narrativa para as pessoas, ou ela tenta moldar as estruturas básicas de, por exemplo, a educação, os serviços básicos, em projetar seres humanos que melhor conseguem adicionar uma contribuição dada como mais útil para a sociedade, ou que conseguem adicionar valor às coisas que já existem, ou pelo menos que elas aprimoram, seja por plágio, não seja, o que a gente tem é um sistema de educação que, primeiro, por causa dessa falta de patentes, ele consegue ter uma maior capacidade dos melhores recursos em todo esse país, então uma educação que tem o melhor do melhor em cada uma dessas instituições e uma menor monopolização do conhecimento, ou seja, uma melhor possibilidade de a gente, de uma maneira mais barata, amplificar o conhecimento para isso, mas também um foco maior em capabilizar essas pessoas para que elas consigam ser úteis para a resolução desse tipo de problema para a sociedade. Painel, qual é o ponto de entrada dessa extensão nesse debate? É exatamente conseguir provar que as pessoas agora elas vão ter um foco, elas vão ser incentivadas sistematicamente a também prestar mais atenção nesse tipo de problema e onde a gente consegue melhor contribuir para a sociedade. Então o impacto disso, pelo menos, é pessoas que têm mais foco no conhecimento que elas têm para conseguir resolver os problemas que mais são que mais pressionam a sociedade atualmente e que mais importam, mas acima de tudo, uma sociedade que está preparando as pessoas com mais foco para isso. Então a gente tem um maior foco em especialização. Eu acho que é muito fácil vocês perceberem isso palpável nesse tipo de sociedade. Na China a gente tem muitas pessoas que têm, sei lá, um doutorado em Computer Science, que beleza, tipo, elas fazem tudo isso e elas se submetem à educação, ou que elas estudam na escola por muito mais horas por dia, exatamente porque é sempre jogado para elas esse tipo de narrativa. A gente tem uma sociedade que agora ativamente está jogando essa narrativa nas pessoas, de que o valor das contribuições delas para a sociedade estão exatamente em tornar a sociedade mais útil e de adquirir os conhecimentos possíveis delas realmente conseguirem fazer isso. O status quo no que tem patentes não. É por quê? A grande questão, que também não fica clara ali, é isso. E é por isso que eu acho que é importante a gente provar o porquê que não vai ter tantas patentes no nosso lado da casa, através de um foco maior em exatamente não proteger a propriedade intelectual. E eu acho que isso é muito importante. A partir do momento que a gente tem um menor foco em proteger a ideia das pessoas como uma ideia original e que a gente deve continuamente dar crédito para aquela pessoa como a extensão daquela ideia e quem deve ser acreditado, em vez de tipo, um resultado de uma sociedade que trabalhou bem, uma sociedade que foi sempre implantada a essa ideia de resolver os seus próprios problemas e inovar em cima disso, a gente tem um menos foco e menos políticas sendo feitas
primeiro, eleitores que se preocupam em ter sua ideia protegida, mas a gente tem menor preocupação das pessoas em tipo, eu vou criar ou não, onde que vai estar sendo esse meu crédito, esse meu incentivo de estar recebendo esse dinheiro. E olha só como isso conflitua com a primeira oposição, então. Porque a primeira oposição fala, as pessoas elas só têm esse incentivo de criar a partir do momento que tipo, elas entendem que elas vão ter um retorno de investimento. O que a gente faz na lógica de primeiro governo aqui é que a gente adiciona que a projeção do retorno de investimento dela não vai estar sendo feita nisso. Então o mecanismo de lucro do cesário, ele não precisa funcionar para que a gente explique que independentemente a pessoa ela já vai estar projetando algum valor no resultado da sua criação. E é por isso que eu acho que a gente torna muito mais persuasivo então essa explicação do porquê que as pessoas vão estar fazendo isso. Mas então por que é melhor a gente resolver isso e ter menos diversificação de produtos, mas sim um foco mais especializado, então uma inovação mais spike do que well-rounded, basicamente. A questão é muito simples. A mitigação que eu trago para por que o ganho deles seria mais benéfico que o nosso aqui é dizer, a gente tem uma resolução para coisas que, sei lá, tipo, tem mais problemas importantes para resolver. Essa nem é uma explicação que eles dão, mas eu explico que nas circunstâncias em que for um problema que ainda não for tocado, não tiver sido abordado, a gente já vai ter incentivos suficientes para isso. Por pressão da população, sei lá, e até em fazer política nesse tipo de coisa. Mas mais do que isso, a grande razão pela qual eu acho que o nosso tipo de inovação, mesmo que seja em menor diversificação de produto, vai ser mais importante, é porque a gente vai ter um melhor foco em aumentar a qualidade de uma coisa específica. Então, em vez de ter, sei lá, dois concorrentes diferentes ali, que vão ter uma qualidade parecida, mas que não necessariamente um vai superar o outro, todo o foco e todos os recursos vão estar direcionados em uma versão só, que a gente vai cada vez mais aprimorar. Mas o que eu acho que isso é mais importante é que então a gente vai ter uma sociedade que fica muito mais feliz com os resultados desse tipo de inovação. Porque se a gente tem uma inovação mais voltada em resolver os problemas da sociedade, ou em pelo menos trazer o que as pessoas mais dão valor, porque percebam mesmo, o InfoSlide ele fala bem claro de, tipo, basicamente criar um valor que as pessoas elas vão estar apreciando coletivamente nisso. É um valor que a sociedade fica mais satisfeita em qualquer inovação criada. Então eu realmente acredito que o grande ponto de entrada aqui da nossa questão é explicar que mesmo que eles tenham uma diversificação de inovação um pouco maior, o produto que vai estar sendo criado no nosso lado da casa, ele é alguma coisa que necessariamente vai trazer mais satisfação na sociedade. Então a gente tem uma sociedade que também tem mais satisfação com todo esse investimento que foi feito nelas de resolver problemas da sociedade. Então a sociedade mais feliz com os recursos que são direcionados a elas, e uma sociedade que também muito mais palpavelmente consegue observar os resultados do que toda a sociedade, do que todo esse sistema incluiu nelas. A gente tem uma sociedade mais feliz com os resultados que estão sendo feitos, com uma maior percepção de progresso e por causa disso mais feliz, mais esperançosa e também mais incentivada a continuar inovando com a sua capacidade. Muito obrigado. A mesa agradece o excelente discurso do deputado e convido agora para darmos prosseguimento e início ao caso. Segundo a oposição, o membro da oposição está reconhecido pelo tempo de até 7 minutos. Hear, hear. O pressuposto lógico do mundo do governo é que temos uma coletividade global muito grande. A coletividade não é global. Uma coletividade é impostada e uma coletividade nasce em conflito com outras coletividades. Um coletivo nasce em conflito com outros. Uma identidade se construye em conflito com outras identidades. Eu sou chino porque sou diferente que sou japonês, coreano, americano, etc. Esto es muy importante. Por ejemplo, a nación china es muy importante el nacionalismo tecnológico y mucho más grande. Cuando tienes muchas colectividades que se refuerzan, tres mecanismos. Uno, mob mentality. As pessoas falam muito sobre a relação que têm com outras e desconfiança de outras comunidades. Temos castigos sociais e se as pessoas têm muita pressão para cumprir com a comunidade. Segundo, echo chambers. A escola, a enseñanza tem muitos valores que são filhos do tempo. As pessoas que falam em contra de seus valores são rechazadas pelo mob mentality. Pero terceiro, gatekeepers. As pessoas que têm muito poder tecnológico, arte, têm medo a perder sua posição intelectual. Por tanto, tienen activo incentivo de rechazo a nuevas ideas e echo chamber mentality genera o rechazo a tecnología. ¿Cuál es la comparativa con individualismo? La comparativa es mucho comercio e intercambio. O individualismo tiene como presupuesto lógico dar tolerancia. ¿Por qué? Porque el individualismo acredita que todas las preferencias tienen valor. Por tanto, o respeto a diferencia e respeto a interculturalidad y diversidad es el punto más importante. Esto facilita tres cosas. Uno, mayor intercambio de productos de comunidades. As maiorías de comunidades, as naciones,
precisam de coisas de outros grupos. O mundo de oposição é muito mais provável que o intercâmbio seja muito mais grande, porque as coisas têm valor pelo individual, não pela comunidade em específico. Segundo, muitas vezes a cross-culture é muito maior. Muitos inventos são a combinação de duas comunidades distintas. O mundo do governo, a essência coletiva é muito mais importante, portanto, não tem incentivos para ter cross-culture. Okay? Muito, muito importante. O segundo ponto, como é o princípio moral de segunda posição? Panel, acreditamos que a agência expressão é o ponto mais importante. Frame, nadie acredita ou sabe suas preferências como você. As preferências sobre o mundo é o único que temos completa certeza. As preferências sobre amor, conflito e muitas outras coisas. A arte, ou obra de arte, o acto criativo é uma forma concreta de estar no mundo. O acto de expressão crucial. Isto é muito importante porque é muito exclusivo. Muitas vezes, outras formas de expressão não são aceitadas. 3 motivos. 1, a censura política. Muitos grupos só aceitam o arte porque é ficção, porque é analogia, não aceitam outras formas de expressão política. Segundo, muitas vezes as emoções se acreditam como algo privado. Você não pode chorar ao espaço público em muitos casos. Portanto, a expressão artística é o único ponto exclusivo de expressão individual. Pero terceiro, muito importante, muitas vezes temos medo de ser vulneráveis com outros. Being vulnerable. A diferença é que, mediante analogia, mediante a criação individual, temos uma oportunidade única de expressão que não pode ser tomada. Muito importante, então, como se vê isto em vários impactos. 1. Artista. Por que muito importante? Arte é a expressão material de o imaterial. 1. Simboliza narrativas individuais muito puras. Segundo, capacidade expiatória, atonement. As emoções são purgadas pela obra artística. Pero terceiro, muitas vezes um processo que não se pode escrever com suas palavras. Porque a experiência de criação, a rotina de criação é muito mala do mundo do governo. Primeiro, tens constante medo a mob mentality, rejeito ou rechazo pelas pessoas com mais poder. Segundo, constantemente tens gaslighting. A sociedade constantemente fala que suas preferências individuais são menos importantes, são menos valiosas que o coletivo. Portanto, não acredita seu próprio mundo interno, suas próprias crenças, portanto, muito mais gaslighting. Pero terceiro, isto é muito importante, este ponto não depende de como as pessoas são socializadas. O framing do primeiro governo é que a socialização é distinta. Intuition Pump. As pessoas em Tiananmen Square têm socialização china coletiva. Mas eles se revelam ativamente porque o espírito humano, o espírito de dignidade individual e liberdade é muito mais grande da comparativa. A maior parte das vezes, no mundo de vocês, as criações elas têm valores a partir do momento que a sociedade atribui valor, principalmente econômico, àquilo. Se o valor está muito mais na expressão individual, ela continua existindo no nosso mundo. Não tem motivo pelo qual isso aconteça só no mundo de vocês. E tenho vários motivos. O primeiro motivo é que as expressões artísticas têm muitos canais, muitos channels, não somente o mercado. Porque o mercado é a precondição. Porque coisas como a expressão artística ou criatividade não são prioridades políticas, não têm grandes mudanças políticas. Portanto, precisas de muitos mecenas, muitos Patreons que podem financiar seus produtos. Segundo, formas dissidentes de expressão. Acredite, por exemplo, que temos street art, temos arte de protesta. O aumento de redes sociais promove massivamente o cambio político. Qual é a comparativa? O mundo do governo, os Patreons, os mecenas são muito menores. 1, porque não tem uma diferença comparativa. Segundo, porque a maioria das diversidades são risk adverse. Não temos incentivos de mudar novos estilos, de change os cânones. Muito importante comparativa, temos mais inversão do nosso lado do casa. É muito importante. Terceiro ponto. Por que a tecnologia e todas essas coisas são muito piores? Muito importante. Muitas nações têm grupos muito distintos em mesmo grupo. Portanto, é muito mais provável que uma ideia dominante seja mais grande para ter coletividade. Acredite, por exemplo, um país como Estados Unidos, com comunidades muito distintas, muitas religiões. O mundo do governo, as ideias não devem mudar muito. Portanto, deve haver um modelo dominante e muito mais imposto. Pense, por exemplo, a identidades dissidentes. Por exemplo, China com os uigures, por exemplo. A melhor resposta do mundo do governo é que países com coletividade forte como China têm muito poder. Pero muitos países não são como China, têm muita mais diversidade. Portanto, a tensão é muito mais grande do lado da casa. Qual é então a ponderação desse debate? Panel, primeiro,
nossa explicação de como funciona a diferença de individualismo e coletivismo é muito importante para qualquer clash. Você acredita que o clash é importante, o clash tecnológico ou artístico, esta explicação é muito importante. Pelo segundo, em ambos lados do casa, temos incentivos de inovação muito fortes, porque é crucial para sobreviver. A tecnologia muda nossa vida de uma boa maneira. Portanto, o mais importante não é incentivos de inovação, pero la forma en que as pessoas comercian, pero son personas que se sienten en la capacidad de crear cosas muy nuevas. Esto es más exclusivo que los impactos de otros equipos, por tanto, gana a ronda. Gracias. A mesa agradece o excelente discurso do deputado e convida agora para darmos prosseguimento a este debate a whip do governo. O deputado está reconhecida pelo tempo de até 7 minutos. Here. Começo meu discurso em 3, 2... Por que a gente vem de primeiro governo? Eu acho que o primeiro governo tem 3 áreas principais. Eu acho que grande parte dos impactos deles, eles não demonstram por que isso é algo bem exclusivo do lado de governo, mas mais do que isso, eles nunca explicam pra gente realmente o que significa ter valores mais coletivistas por conta dessa doutrina. Eu acho que a Renata faz um trabalho até melhor do que eles quando ela faz uma introdução sobre isso. Então notem que o caso do primeiro governo, ele existe, mas ele não é conectado com o fator de como esses valores moldam a forma que a gente pensa e o que significa isso para a sociedade. Por que a sociedade é melhor? Por que ela é nova melhor? Por que uma visão coletiva faz com que a gente se importe mais com as pessoas ou faz com que a gente tenha talvez menos restrições à criatividade e à inovação? A única pessoa que faz isso para vocês é o Samuel, especialmente quando ele fala para vocês sobre por que a gente resolve melhores problemas no mundo e por que a gente faz isso de uma forma mais democrática. Ele explica que, pelo fato de a gente não ter essa privação ao acesso ao conhecimento, pela simples lógica que o próprio slide define, que são valores em que a gente entende que obras e produtos não têm valor por serem originais e únicos, o que significa que a gente entende que é provável que mais pessoas tenham acesso a esses conhecimentos, ou pelo menos mais pessoas entendam que isso é importante, mas mesmo que vocês não comprem isso, eu acho que é uma simples lógica de que é um mundo mais coletivista pelo fato de que a gente entende que 1 mais 1 é 200 e não 2, então a gente entende que a gente soma o outro e adiciona o outro, é muito provável que então mais pessoas entendam que outras têm que ter acesso a esses conhecimentos e identifiquem esses problemas. O que isso significa? Significa que pelo fato de essas pessoas serem mais qualificadas, ela consegue melhor identificar problemas no mundo e pontos de melhoria. E pelo fato de ela ter uma conexão muito mais coletivista do que individualista, é muito mais provável que no nosso mundo essas pessoas tenham um incentivo de trazer o ganho para a sociedade. Ou seja, ela trabalha não para que ela se enriqueça ou não para que ela deixe o seu legado individual, mas ela trabalha para fazer uma sociedade melhor. Note que isso é uma lógica coletivista que provavelmente ela cresceu a vida inteira. Então ela entende que o trabalho final dela, a contribuição final dela é para a sociedade e para o futuro que ela representa. Vamos tirar então agora a primeira posição nesse debate. O caso deles é meio estranho. Eles falam de hierarquia cultural e de feudalismo, mas vamos lá, isso é simétrico. No mundo deles, o feudalismo ainda existiu, até o século XX os fazendeiros ainda faziam as coisas com a mão. Eu não entendo por que essa hierarquia é tão importante assim e tão determinante nesse debate. Mas mais do que isso, eu acho que a gente pode ser bastante razoável e entender que no passado a arte era elitista em ambos os mundos. Por quê? Porque o trabalhador estava trabalhando no field ou qualquer coisa nesse sentido e não tinha tempo para ficar desenhando, fazendo pinturas ou inovando e salvando o mundo porque ele simplesmente não tinha capacidade técnica e o tempo para fazer isso. Mas mais do que isso, notem que a lógica de inovação nesse debate, ela tá estranha, porque vocês não entendem o que é inovação. A inovação não significa, tipo assim, achar um novo planeta, achar um novo bicho no mar. A inovação, frequentemente, ela é sobre melhorar um processo que já existe. O que isso implica para o debate? Significa que o nosso mundo ele continua a ter inovação, porque a inovação, frequentemente, ela surge de melhorar o processo existente. Então a gente tem o carro elétrico, por quê? Porque a gente tinha um carro que era lá de gasolina, de carbono, e que a gente entende que isso era um problema. Então a gente constrói, sei lá, motores melhores e mais eficientes. A gente tem energia, porque a gente achava um problema, sabe, que a energia não existia, ou que ela era muito falha, então a gente melhora a forma de fazer isso. Então, a inovação não é simplesmente pelo fato de criar algo inexistente ou algo nesse sentido, mas é sobre melhorar, um processo de contínua melhora, que é exatamente o que essa doutrina incentiva e entende como valoroso. Mas, mais do que isso, a gente explica pra vocês o motivo pelo qual as pessoas criam, pelo fato de que elas querem contribuir para a sociedade e também por elas serem mais capazes de fazer isso. Quando a gente fala de patentes,
por que patentes são menos prováveis de acontecer, de existirem no nosso mundo. Eu acho que isso é muito lógico, porque a definição de patente é garantir que a gente tenha a exclusividade do conhecimento, a exclusividade do produto. É a ideia de que o produto só tem valor se ele for único e não possa ser replicado. No nosso mundo, a gente ativamente desafia isso com a ideia de que não, a gente pode repetir, a gente pode melhorar, a gente pode utilizar esse próprio conhecimento. E note que eles não me mostram por que a patente é tão importante. Eu acho que a Renata, ela mitiga o caso inteiro quando ela fala que as patentes são super acessíveis, elas morrem, coisas assim. Mas a gente mostra pra vocês que a inovação acontece muito mais no nosso mundo porque a gente tem mais acesso ao conhecimento, a gente tem menor restrição, mas mais do que isso, a gente tem uma lógica produtivista para o outro e não apenas para a gente. Isso implica dizer que o caso deles, além de não fazer sentido, ele se prova menos relevante porque comparativamente a gente provavelmente tem mais inovação no sentido de maior extensão de inovação, mais pessoas podem trabalhar para isso, mas mais do que isso, mais pessoas recebem nessa inovação, porque no nosso mundo a gente entende que a inovação vai para o povo e não para uma empresa que controla esse conhecimento, não para uma pessoa que controla esse conhecimento. Mas mais do que isso, quando eles falam pra gente de hierarquia intelectual, eu acho que a hierarquia intelectual, ela continua sendo simétrica nesse mundo, eles não me mostram qual que é a diferença disso. Eu acho que o que acontece aqui é que no mundo deles as pessoas ainda têm uma grande hierarquia intelectual, uma grande hierarquia de arte. Eu acho que o que muda é, no nosso mundo, a gente ainda vai ter pessoas muito ricas que trabalham, no mundo de vocês muito ricas que trabalham, mas no nosso mundo, o conhecimento provavelmente vai ser mais expandido pelo fato de que, obviamente, não vai ser todo mundo que vai ser capaz de ser um Picasso, mas eu acho que, comparativamente, o nível de conhecimento aumenta porque agora a gente tem mais incentivos de oferecê-lo à população. Mesmo que vocês não comprem essa lógica de conhecimento, que vai continuar a ser elitista, a gente mostra pra vocês por que os impactos disso eles se reverberam mais facilmente à população apenas no nosso mundo. Antes de continuar, faz o corte. A gente explicou todos os ins and outs do sistema de produção que faça com que algo realmente seja financiado para ele existir, ser inovador e para ele ser produzido para ele realmente chegar nas pessoas. O seu processo de produção não, mas é completamente o nosso mundo não é socialista. A galera ainda vai ter que pagar para ter essas coisas. Ainda vai ter incentivo. A gente, tipo assim, o nosso mercado, ele ainda existe. Ainda é um mercado. A China ainda é um mercado capitalista. A China ainda tem incentivo de produção, mesmo que ela viva com essa lógica confucionista de inovação coletiva. O que significa dizer que no nosso mundo a grande diferença não é que as pessoas não pagam pelas coisas. As empresas ainda lucram, a inovação ainda gera dinheiro. A diferença é que o incentivo para inovar é outro. O incentivo para inovar não é o dinheiro é um produto, é o resultado final que acontece por conta disso. Mas notem que então o que muda aqui é que as pessoas elas produzem para o outro, elas entendem que isso é algo importante e o dinheiro continua a existir. No mundo de vocês, se não existisse esse lucro, elas não iriam produzir. Mas vamos lá, o que a gente tem aqui agora engajando com o caso de segunda posição? Eu acho que o problema que eles têm é que eles não conseguem explicar pra gente por que a arte seria o mais importante pro debate e por que ela é mais importante ter esse escape de individualismo, de expressionismo, que comparativamente com os impactos que a gente traz da expansão da inovação e da expansão do acesso ao conhecimento para as pessoas. Mas mais do que isso, eu acho que, de novo, eles caem no mesmo erro de primeira posição de não explicar por que os danos que eles apontam no nosso mundo são exclusivos. No final do dia, eu acho que ganha esse debate quem mostra pra vocês como o mundo mostra pra vocês qual que é o grande delta e qual que seria a grande mudança nesse mundo. Eu não acho que a gente teria um mundo sem elites, eu não acho que a gente teria um mundo 100% acessível para todos. Eu acho que a diferença é que, comparativamente, o nosso mundo é mais provável de ter mais acessibilidade e é mais provável que essa inovação ela reverbere para as pessoas. Eles precisam mostrar pra gente, primeiro, por que a arte é o mais importante, e mais importante do que essa grande inovação tecnológica, grande inovação de produtos, mas mais do que isso, por que no nosso mundo a arte não continua a ser um escape, não continua a ser uma forma de existir. Sobre os conflitos de coletivo, em ambos os mundos existem conflitos de coletivos. No mundo deles individualista, ainda existem comunidades que podem se odiar e competir pelo controle do conhecimento ou coisa desse sentido. Eu não entendo por que é exclusivo o dano que eles aplicam. A mesa agradece o excelente discurso da deputada e convida agora para dar prosseguimento a este debate. E fim, o whip da oposição. O deputado está reconhecido pelo tempo de até 7 minutos. Hear, hear. Também assustou o calibre X. Tudo bem? Tudo ótimo. Quando estiver pronto. Ok. Muito do caso do segundo governo é muito similar ao primeiro governo em patentes. O segundo governo tem crença chinesa do copy-paste. Muito mal. Clarificação. Este debate não é acerca de sociedades coletivistas totalmente contra sociedades individualistas em geral.
o capitalismo todavía existe e implicación para el debate solo va a ser clara en segundo oposición. Algunas cosas. Primero, primer gobierno dice mucho más accesible cuando no tienen patentes. En primer lugar, no prueban en ningún gobierno por qué es tan probable que no hayan patentes. Intuition Pump. ¿Por qué hay patentes para Nokia en China? ¿Por qué hay patentes para muchas tecnologías que desarrolla el país? Quizás no existen para otras empresas en China, pero sí existen para otros países. Ese es el punto que Mauricio y yo desenvolvemos. En muchas sociedades, cuando tienen muchas culturas, muchas formas, muchos colectivos, es mucho menos probable que haya intercambio de ideas. Sí, en China, con un sistema no tan capitalista, en China, con un sistema de mucha más socialización, democratización de ideas, mucho más probable que esto funcione. En la gran mayoría del mundo, que tienen que ser comparativos, mucho menos probable. Implicación en baja de oposición, ninguna respuesta en baja de gobierno. Número 1, mucha menos democratización y compartir ideas. ¿Por qué? Dos cosas. Número 1, las personas son mucho menos probables a aceptar o cambio, porque la forma en la que han sido socializadas en escuela, por iglesia, por sociedad, en medios de comunicación, es mucho más probable que estas ideas hegemónicas, mucho más importantes, no tienen la capacidad de decir nueva tecnología es bueno, nuevo avance médico es bueno, nueva forma de usar teléfono es bueno. Tiene dos implicaciones nuevas, además del discurso de Mauricio. Uno, mucha más monopolización dentro de los mercados. Es mucho más probable que los precios incrementen porque no hay competencia. Ese es punto de información alta del gobierno que no logran responder. Mucha más probabilidad en Estados Unidos que cosas como Apple continúen pasando. En muchas circunstancias solo mejoran el iPhone un poco, no mucho más, no mucha competencia. Eso es muy malo, pero pasa mucho más cuando todas las empresas tienen la misma lógica y las personas valorizan por esas razones. Sí. Num mundo em que as pessoas podem pegar um celular da Apple e melhorar ele sem necessariamente passar por um grande processo de patente, coisa nesse sentido, é muito mais provável que elas façam isso no mundo de vocês, que você tem toda essa restrição. Outra vez mais lento. No nosso mundo, quando você pode pegar um celular da Apple e melhorar ele, porque as pessoas valorizam muito mais esse coletivismo e colaboração, a gente consegue melhorar muito mais do que no mundo de vocês tem milhões de restrições. Sim. Dos coisas. Primeiro, as pessoas valorizan mucho más la colaboración dentro de los procesos. Es decir, artistas pueden colaborar un poco más, pero dentro de un cierto grupo. Las personas no comprenden colaboración como el mundo entero. Es colaboración con tu grupo en contra de otro grupo. Piensen en Intuition Pump. China crea para poder competir con otros países, para poder tener hegemonía, para poder controlar a otras naciones, para poder endeudar a África. Obviamente, cuando esto pasa todo el mundo, las personas sí colaboran internamente, no colaboran externamente. Esto no es squirrel in the motion, es mucho más flip para vos caso. Sí, mucho portugués. Ok. Segundo, las personas son mucho menos probables las personas son mucho más probables a tener ciertos sistemas violentos e institucionalizados de jerarquía. ¿Por qué? Mucho más opresado a minorías en nuevas cosmovisiones en tecnología, en países en desenvolvimiento, ideas son mucho más rechazadas. Impacto. Historias queer, historias de mujeres, historias de personas pobres sin dinero, muy diferentes a canon, es mucho menos probable que sus ideas sean aceptadas. Impacto potencialmente menor al resto de la sala, pero mucho más certero. Intuition Pump. Cuando una persona queer crea una historia que puede cambiar la perspectiva de toda una sociedad, mucho menos probable que sea aceptada porque no es similar al canon. Intuition Pump en China es mucho más probable que las personas como Ai Weiwei, artista contemporáneo, sean perseguidas por CCP a que sean aceptadas. Personas, artistas queer en China, mucho más probable que sean encarceladas a que sus historias puedan llegar a los cines. ¿Por qué importa? No, obrigado. ¿Por qué importa tanto? Porque
Estas personas pasan los procesos de opresión, pero además sus ideas no se normalizan tanto en la sociedad. ¿Qué pasa? Después de procesos revolucionarios, después de dictaduras, es muy importante que las ideas sean entendidas como importantes porque son innovadoras, porque son antisistema. Piensen en literalmente la última mejor película en Brasil, cuyo nombre, si digo en brasileño me van a matar, aún estoy aquí, que literalmente está tratando de romper con canon de pensamiento en Hollywood, literalmente está tratando de romper con pensamiento en películas brasileiras pasadas, y por eso tienen cierto valor, por eso todo el mundo ahora piensa en la antidictadura en Latinoamérica, etc. ¿Cuál es la diferenciación con alta de oposición? Alta de oposición dice, cuando las personas tienen incentivos económicos, ahora van a crear cosas. Eso es obviamente simétrico en un mundo capitalista en ambos lados. Las personas pueden cooperar para poder crear cosas y tener patentes, y van a haber patentes en ambos lados, va a haber incentivo económico en ambos lados. Pero la concepción de entender los productos como valiosos porque son nuevos, porque tienen nueva información, es muy diferente. En nuestro lado, dos partes a la balotinha. Número uno, mucho más formas de ganar. Número uno, mucho más probable que las nuevas ideas sean aceptadas, nuevas formas de hacer medicina que pueden salvar vidas, nuevas formas de tener tecnología, nuevas formas de pensar en nuevos procesos. Sociedad no piensa, tengo que mejorar producto 10%. Tengo que encontrar nueva solución para nuevos problemas, eso salva vidas, eso tiene mucha menos opresión para aquellos que son muy vulnerables, muy orgulloso de oponer. A mesa agradece ao excelente discurso do deputado, convida todos vocês para se cumprimentarem lá fora. Essa era uma rodada